outra notícia, deputado federal Kim Kataguiri protocolou um projeto de lei que proíbe apologia ao crime organizado e ao consumo de drogas em shows e eventos contratados pelo governo federal. Essa proposta ficou conhecida como Lei Anti-Oruan, após a vereadora de São Paulo, Amanda Vettorazzo, ser a primeira a apresentar uma medida parecida na Câmara Municipal e divulgar a proposta nas redes, usando o cantor como exemplo. De acordo com o deputado, o projeto recebeu apoio de 46 parlamentares para ser protocolado e agora aguarda o despacho do presidente da Câmara para começar a ser debatido. Em uma publicação pelas redes sociais, Oruan ironizou a proposta, comemorando o fato de ter virado pauta política. O rapper, que é filho de Marcinho VP, um dos principais líderes do Comando Vermelho, afirma ser vítima do Estado e acusa os parlamentares de tentarem criminalizar o funk, o rap e o trap. Começar essa com o Cristiano Beraldo, a Lei Anti-Oruan, mas a gente pode chamar de Lei Anti-Apologia ao Crime, né, Beraldo? Tema que começou, inclusive, em São Paulo, pelas mãos de Amanda Vettorazzo e agora ganhou o Brasil, né? Vários vereadores também sugeriram propostas parecidas, semelhantes, e Kim Kataguiri fez a proposta, elaborou uma proposta baseada na de Amanda Vettorazzo para a Câmara Federal. Inclusive, possivelmente, esse projeto vai avançar muito em breve, viu, Cristiano Beraldo? Canhato, eu tô com peninha do Oruan, o filho do assassino traficante Marcinho VP. Oruan é uma vítima da sociedade. Oruan cresceu vendo seu pai injustiçado numa cela, tadinho, cresceu sozinho. Puxa vida, eu tô até emocionado agora de falar dessa linda e trágica história de vida de Mauro, o cantor Oruan. Veja, isso aqui que eu estou falando com total ironia, na verdade, encontra respaldo em boa parte da população, que não só aos milhões seguem essa figura nas redes sociais, mas também comparecem aos seus shows. Imagens que são realmente chocantes, porque demonstram a decadência intelectual da população brasileira. Quando esse rapaz chega lá numa comunidade e vem as crianças emocionadas para aplaudi-lo e querem abraçar, querem estar junto, como se ele fosse um popstar. Gosto não se discute. E eu jamais perderia meu tempo discutindo a qualidade da música do Oruan. Agora, é preciso entender o seguinte: o projeto de lei apresentado pela vereadora Amanda Vettorazzo, que inclusive está fazendo uma estreia no seu mandato de vereadora em São Paulo de uma forma brilhante. O projeto de lei visa proibir que seja utilizado dinheiro público para bancar apresentações, não só desse rapaz que se diz artista, mas qualquer um que em suas manifestações artísticas façam apologia ao crime e ao consumo de drogas. O que é fazer apologia? É normalizar a realização de crimes, é normalizar o consumo de drogas. E por que é fundamental que o dinheiro público não seja utilizado para financiar apresentações com este tipo de divulgação? Porque é o dinheiro público que deve ser utilizado para combater o tráfico de drogas, para combater a criminalidade, para combater agora aqueles que andam por aí com mais de 40 gramas de maconha. Então, não se pode alimentar uma conduta criminosa com o mesmo dinheiro que tem que garantir que esta conduta criminosa não aconteça e, se acontecer, que seja punida. A lei faz absolutamente todo sentido e não tem nada a ver, aos bobões que ficam aí falando bobagem, não tem nada a ver com cerceamento da liberdade de expressão ou da manifestação artística. Quer fazer uma letra enaltecendo o assassino do jornalista Tim Lopes, Marcinho VP? Que faça com o seu dinheiro, faça com o dinheiro que este rapaz, inclusive,
recebe de bets fraudulentas e pelo que ele está sendo investigado agora pelo Ministério Público. Ele que se vira, ele não precisa de dinheiro público para isso, mas se coloca como uma grande vítima. Então, eu espero que esta lei seja aprovada em São Paulo, em vários municípios do Brasil, e que o projeto apresentado por Kim Kataguiri na Câmara dos Deputados também se transforme em lei federal, para que haja moralização no uso do dinheiro público. É disso que se trata. Pois é, quem já acompanhou um pouco os artistas que se apresentaram em um grande festival que acontece anualmente aqui em São Paulo, a Virada Cultural, certamente já se deparou com algum artista que ou faz apologia ao uso de drogas ou, em alguma música, enaltece o crime. Isso já aconteceu em São Paulo. Mas aí é preciso também reconhecer o atual prefeito Ricardo Nunes foi questionado por jornalistas, viu, Dávila? E ele disse o seguinte... O prefeito Ricardo Nunes: eu não conheço as músicas desse rapaz, tenho bom gosto. E aí ele disse: essas músicas não teriam espaço, não vão ter espaço aqui na cidade de São Paulo, enfim, porque ele foi questionado justamente se esses grandes eventos da prefeitura poderiam contratar artistas desse tipo. Enfim, é um movimento que cresce, né, Dávila? O objetivo é proibir o uso de recurso público na contratação desse tipo de artista, né? É verdade, Caniato. Aliás, eu preciso confessar minha ignorância. Eu não conheci Oruan, eu só soube quem era essa pessoa quando o meu amigo Beraldo trouxe o assunto aqui nos Pingos nos Is. Eu não tinha noção que existia um ser chamado Oruan, que era artista. Então, você vê que a cultura também, o conhecimento nós aprendemos aqui nos Pingos nos Is com os nossos colegas. É como eu só aprendi aqui com o Beraldo quem era essa figura. Mas eu acho que, primeiro, o projeto é louvável, mostra mais uma vez o exemplo de uma vereadora corajosa em São Paulo, que propôs isso, se espalhou por mais de 80 cidades do Brasil que já adotaram essa medida de não financiar dinheiro público da cultura, financiar, na verdade, o crime organizado que se traveste de cultura. E agora o deputado Kim Kataguiri leva o projeto ao Congresso Nacional. Esse projeto, na verdade, devia chamar assim: não o dinheiro da cultura para financiar o crime. Porque isso é uma forma de financiar o crime, né? É você criar uma apologia ao crime, enaltecer o crime como uma coisa boa, reforça a tal da narrativa de que criminoso, na verdade, é vítima da sociedade. E isso não tem nada de cultura e não tem nada de verdade. O dinheiro da cultura deve ir para outras coisas, manter patrimônios, criar museus maravilhosos, como o Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo, preservar as grandes cidades históricas de Minas Gerais, que é sempre um grande prazer ir para Ouro Preto, Tiradentes, né? Preservar a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, que é uma maravilha. É para isso que serve, não é para financiar esse tipo de coisa. E me assusta muito, Caniato, como foi o caso dessa degeneração da virada cultural em São Paulo. Eu me recordo participando de umas primeiras conversas sobre a primeira virada cultural. Era outra coisa. Você tinha grandes artistas tocando nas esquinas de São Paulo. E aí, ao longo do tempo, foi se degenerando e se tornando essa coisa de entretenimento de baixo calão, né? E isso é muito ruim, isso é desvirtuar o que era o papel da virada cultural, né? Então, nós precisamos resgatar isso. E eu vejo com muito bons olhos o prefeito olhando um pouco mais para esse tema. Tem que repensar completamente, resgatar o espírito original da virada cultural para não deixar que entretenimento barato se torne cultura. É preciso discernir o que é cultura de entretenimento. E o nome chamava-se virada cultural, é da cultura, e não isso. Por isso, é preciso reverter também a postura do governo em relação a isso, porque senão mostra o mau uso do dinheiro da cultura. Pois é, a chamada Lei Anti-Oruan foi formalizada, protocolada na Câmara dos Deputados, medida que proíbe apologia ao crime em shows contratados pelo poder público, no caso da Câmara dos Deputados, né, contratado pelo governo federal. Agora, Mota, eu acompanhei essas muitas manifestações, as notícias que os portais acabam divulgando nas redes sociais, e eu sempre tenho curiosidade de ler um pouco os comentários, né, o que as pessoas pensam sobre aquela notícia. E aí eu comecei a identificar algumas pessoas contrárias a esse movimento por parte de parlamentares. E muita gente escrevendo: a favela venceu,
tem que dar espaço para quem veio de baixo, o pessoal da periferia está conseguindo espaço na grande mídia e aí querem cercear o direito à liberdade de expressão, algo que o Beraldo destacou há pouco. Enfim, tem uma narrativa crescendo de gente que defende o Oruan e esses outros artistas que fazem apologia a drogas e ao crime organizado, dizendo que eles têm total direito de emitir as opiniões, pregar isso ou aquilo. De fato, tem. Agora, o poder público tem que ter muito cuidado na hora de utilizar o dinheiro da população. Acho que é esse o cerne da questão, né? Duas questões separadas aí. A primeira são os limites da liberdade de expressão, uma questão que a gente discute todo dia aqui, né? Então, vamos supor que eu ouvisse amanhã uma música ridicularizando ou pregando a violência contra os carecas. Carecofobia. Eu teria o direito de pedir que aquilo ali acabasse, porque é um discurso de ódio que prega a destruição de um grupo de pessoas, ou de uma religião, enfim. Isso claramente não é permitido. Aliás, isso é uma das pautas centrais da turma progressista. Eles são os primeiros a dizer, não pode usar essa palavra, não pode usar aquela palavra, isso você não pode dizer, né? A gente todo dia descobre que certas expressões que a gente usou a vida inteira são, na verdade, expressões preconceituosas e não podem ser usadas. Se isso é verdade, como é que pode, então, você sair por aí cantando uma música que prega o crime? Porque eu sou forçado a ouvir algumas dessas músicas, Caniato, quando eu vou à praia. Eu não posso reproduzir aqui, mas há músicas dessas aí que têm versos que são descrições explícitas de atos sexuais violentos contra mulheres. Eu pergunto, como é que se aceita isso? Isso não é uma pergunta jurídica, é uma pergunta moral. Eu estou perguntando para as mulheres que escutam essas músicas. Eu acho que não há nenhuma necessidade, essa é a minha opinião, eu sei que muita gente não concorda com isso. Eu não acho que há necessidade nenhuma de fazer uma lei para impedir que gestores públicos gastem o dinheiro de uma forma indecente. Eu acho absurdo ter que fazer uma lei para dizer para o gestor público que ele não deve contratar um show de alguém que canta músicas de apologia ao crime. Se a gente precisa de uma lei dessas, a gente está perdido. O que eu vejo, esse fenômeno nesse momento, é a nossa sociedade, as nossas vidas inundadas de pornografia violenta, apologia ao crime e às drogas. Isso tudo disseminado na forma de, abre aspas, músicas, fecha aspas. Né? Porque eu não acho que isso seja música. Isso é uma mistura de uma batida rítmica muito grosseira com uma linguagem medonha. Não tem outra descrição para a linguagem. É uma linguagem que mistura crime com analfabetismo, com uma falta de raciocínio. Aquilo não é música, é alguma outra coisa. Agora, o que mais me impressiona é que muitas mulheres acham isso lindo, fofo. Em qualquer lugar onde essas músicas toquem, você vai ver algumas mulheres dançando, e não é fácil dançar essas músicas. Cada uma vem com uma coreografia altamente complexa, tem que colocar a mão no joelho, depois abaixar até o chão, e depois não sei o quê. E o que mais me impressiona, Caniato, é a apatia das famílias. É a apatia de pais e mães que permitem com naturalidade que esse lixo seja tocado dentro das suas casas. Que permite que isso seja tocado em festas de formatura. Porque até determinada hora é a valsa, são aquelas músicas bonitas. Quando dá 1h da manhã, quem já foi a uma festa de formatura sabe. Aí vem esse lixo sonoro. Isso toca até em baile de debutante, de filhas das melhores famílias da sociedade. Um país como esse precisa de muito mais do que uma lei. Ele precisa recuperar a sanidade. Agora, Dávila, não é de hoje, né? Que grupos, bandas, cantores cantam músicas com mensagens reprováveis. Eu me lembro, bem jovem, adolescente,
anos 90, tinha uma banda, acho que do Rio de Janeiro, que o título era Legalize Já, né? Fazendo uma apologia ao uso de maconha, né? Falava abertamente sobre isso, e eu me lembro que essa banda, inclusive, foi proibida de se apresentar em vários municípios, porque, à época, muitos vereadores ou prefeitos se manifestavam nesse sentido, né? De proibir que um artista fizesse apologia ao uso de drogas no seu município. Enfim, essa não é uma discussão nova, mas o que é preciso a gente pontuar, e que talvez esteja ao alcance do parlamentar, é proibir que o dinheiro público seja aplicado na contratação desse tipo de show. Agora, a proibição propriamente de, talvez, execução em emissoras de rádio, talvez seja uma dificuldade maior. Agora, tem essa questão que o Mota bem questiona e pondera, né? Por qual razão esses artistas fazem tanto sucesso? Por que a nossa juventude consome esse, talvez, lixo cultural, né, Dávila? É verdade. O Mota trouxe um ponto muito importante. A liberdade de expressão, ela existe mesmo que as pessoas exprimam coisas que nós não gostemos. Agora, o que existem são o que nós chamamos das instituições da sociedade civil evitando isso. Então, é a família, são os clubes que não deveriam deixar isso tocar, não precisa de lei. E o Mota tem razão nisso. Deveria ter um senso de valor, de ética, de bom senso, de formação, de virtude, que você simplesmente não deixa que essas coisas sejam expostas. E é o que você falou. Nos anos 90, haviam prefeitos que tinham esse bom senso e disseram, essa banda não vai tocar aqui. E isso não precisa de lei. Isso é uma lei moral, é uma lei interna, não é uma lei do país, né? Então, concordo com o Mota que nós precisamos resgatar essa discussão de valores, de educação da cidadania, de referências, para que essas coisas não sejam banalizadas ou tratadas como uma coisa muito corriqueira, normal, e como se você não prestasse atenção na letra e na mensagem, né? Então, isso realmente é preocupante. Por outro lado, você tocou num outro ponto, Canhato, que me parece tão fundamental quanto o respeito à liberdade de expressão. É como você usa o dinheiro público. E se não existe esse bom senso na sociedade civil, não haverá no parlamento. O parlamento é um reflexo da sociedade. Se não existe na sociedade, por que vai ter que no parlamento ser uma coisa tão diferente? E aí, então, é preciso uma lei, sim, para impedir que o dinheiro público, dinheiro dos nossos impostos, sejam utilizados para financiar uma apologia ao crime, que, na verdade, é isso que eu disse, é o crime travestido de cultura e recebe dinheiro público. Isso é um total absurdo. Então, já que não há as restrições morais, éticas de pessoas de bom senso, é preciso uma lei, pelo menos, para evitar que dinheiro público fomente esse tipo de atividade. Pois é, tem uma outra notícia, viu, Beraldo? Inclusive importante, que quando a gente menciona o artista Oruan e as letras que ele acaba divulgando, apologia ao tráfico de drogas, ao crime e também a uma série de coisas erradas, o deputado Kim Kataguiri acionou o Ministério Público Federal contra o Oruan, porque o artista Oruan, Beraldo, estaria divulgando bets irregulares, ou seja, bets não autorizadas pelo governo, estaria fazendo publicidade, inclusive, dessas bets. Então, o cantor Oruan, nas páginas dos jornais, por conta das leis que acabam recebendo o seu nome, né, as leis anti-Oruan, que, na verdade, poderiam se chamar lei anti-apologia ao crime ou contra-apologia ao crime na contratação de shows, tem mais essa. Oruan sendo acusado de fazer divulgação de bets irregulares, clandestinas, não autorizadas pelo governo federal. Tem mais essa, né, Beraldo? Pois é, Caneta, é porque essas duas palavras, lei e Oruan, elas simplesmente não combinam. Porque Oruan, o Maurinho, quando ele cresceu lá, ele tinha como referência aquelas pessoas que não cumpriam a lei. Não cumprir a lei era a rotina. Então, a referência de mundo do Oruan é completamente diferente das referências de mundo de uma pessoa de bem. E ele faz questão de expor isso. Portanto, se alguém oferece dinheiro de um site de bet irregular para dar golpe nos outros, ele não tem nenhuma razão para não mergulhar
nesse esquema. Pagou o dele, ganhou o seu dinheiro, os outros que se danem, que se virem, porque a referência de mundo é assim. E falando dessa referência, Canhato, eu volto no tema anterior, que era o seguinte: por que faz tanto sucesso? A gente precisa lembrar do que é o Brasil hoje. Que Brasil é esse? Hoje, o Brasil é um país em que a cada dia aumentam as áreas em que existe um pleno domínio do poder paralelo. Você tem cada vez mais pessoas, famílias, sobretudo crianças, que crescem num ambiente onde não vigora a lei escrita. A lei que serve para nós aqui não serve para eles. E essas são as referências que eles vão criando, com figuras armadas para cima e para baixo, tirando onda com carro roubado, com relógio roubado, ponto de venda de droga ali na esquina, sendo essas crianças cooptadas bastante cedo para trabalharem para o tráfico de drogas, que vão formando na cabeça dessas pessoas as referências de que é no crime que elas ascenderão, é no crime que elas encontrarão a prosperidade. Aliás, de uma cena hoje de dois meninos, um deles, se não me engano, tinha 14 anos de idade, cometeram um assalto na região do Itaim Bibi, saíram correndo, entraram no carro, estavam esperando por eles, a polícia viu, foi atrás. Quando parou o carro, o rapaz reagiu, o motorista, e foi para cima da polícia, houve troca de tiros, um dos garotos morreu. A mãe, a família desse jovem, desesperada, vendo ali aquela recém-criança ali, que acabou adolescente, com a vida inteira pela frente, morreu porque estava cometendo crime, possivelmente sem nenhum conhecimento da família, mas porque as referências que esse jovem tinha da sua vida era isso, que o que as meninas querem, o que os rapazes reconhecem é um machão que pega na arma e assalta os outros. Lembram do carnaval? Aquela moça que se diz cantora, deve fazer par romântico com Oruan em cima do trio elétrico, dizendo quem gosta de bandido aplaude, faz alguma coisa e tal. É esse tipo de mentalidade que existe no Brasil hoje. E aí, Canhato, nós estamos vivendo um momento em que tem muita gente que se inspira em pessoas inúteis no Brasil. Veja só o que acontece com figuras que participam desses reality shows. A pessoa fica 2 meses numa casa fazendo absolutamente nada de produtivo, a não ser acordar, vai para academia, faz comidinha, faz festinha, depois faz sexo debaixo ali das cobertas para o Brasil inteiro ver, aí sai de lá com 30 milhões de seguidores. Bom, é o retrato do que é popular hoje no Brasil. Vai ver quantos seguidores tem lá um PhD falando de ciência. Aí a gente vai entender o que se transformou a cultura e as referências da juventude, sobretudo no Brasil. E aí não tem como não ficar desanimado. Pois é, eu até li uma matéria que falava sobre os ex-participantes dessa casa conhecida, aí, esse reality show mais conhecido. Muitos agora estão enveredando para a produção de conteúdo adulto. Olha só, produzindo conteúdo adulto, estão se virando com isso. Agora, Beraldo, a gente vai virar a página, tem vários assuntos importantes. Só para fechar, Beraldo, tiro curto, porque uma pessoa escreveu aqui, o Ricardo Dias, mas isso não acontece só no Brasil, tem artistas desse tipo nos Estados Unidos. Mas é diferente, né, Beraldo? Tem os rappers norte-americanos que também descem a lenha na polícia, criticam muito a polícia, fazem apologia ao uso de drogas, mas tem uma dinâmica diferente. Não necessariamente os municípios, os condados contratam esses artistas para fazer uma apresentação ali na avenida principal de uma cidade no dia de Ação de Graças, né? É uma dinâmica diferente. Completamente diferente. Na verdade, assim, não existe destino de dinheiro público para esse tipo de contratação. E outra coisa, a realidade dos Estados Unidos é diferente porque você não tem esses gigantescos bolsões como a gente tem no Brasil, dominado pelo poder paralelo. A polícia hoje ela vai em qualquer lugar. A dinâmica é completamente diferente, apesar de haver esse tipo de comportamento totalmente reprovável também nos Estados Unidos.